primeira parte, agora da manhã, nós vamos fazer uma apresentação, vou falar sobre a história da mesa psiônica, como ela chegou até aqui, e vamos falar sobre as ferramentas que nós vamos utilizar. No segundo bloco, nós vamos falar do passo a passo para as programações das ferramentas e a criação das chaves de acesso. Isso deve ser hoje no período agora, no segundo bloco. No terceiro, onde nós vamos fazer a sintonização e ativação da chave que vocês criaram, e provavelmente amanhã, no quarto bloco, nós vamos fazer a prática de atuação e as considerações finais. Então, esse curso está dividido em 4 blocos. Então, vamos começar um pouco aqui contando a história da MPU, né? Em 2013, quando eu fiz a mesa psiônica, quando eu fiz a mesa radiônica azul, essa imagem aqui do centro, esse portal já indicava que tinha alguma coisa. Inclusive, quem veio nos cursos aí comigo, há longos anos aí, conhece essa história, onde eu disse que eu encontraria, que eu sabia, quando eu fiz essa mesa, inclusive foi dito isso no primeiro curso, que eu sabia que essas 6 espirais, elas tinham a ver com 6 pessoas, ou um trabalho que eu ia fazer com 6 pessoas que eu encontrasse, vamos assim dizer, pelo mundo. E assim foi em 2013. Quando foi em 2016, se não me falha a memória, eu estava pintando um anjo, esse que vocês encontram aqui no canto superior esquerdo. Eu e a Filomena, nós fomos numa loja comprar umas peças que nós estávamos desenvolvendo, coluna búdica para colocar nas peças de decoração. E eu me encantei com esse anjo. Tipo assim, ele era um conjunto de 3, mas eu queria só ele. Falei, não, eu quero esse. E essa peça foi uma peça que acho que foi que desenvolveu todo o trabalho da MPU. Porque quando eu estava encerando ela, trabalhando nela, né, fazendo esse trabalho, eu tinha na parede, nos quadros, eu tinha a mesa azul. E eu olhei assim para esse portal, é como se ele tivesse assim destacado, como se ele tivesse saído da mesa. Eu tive uma sensação que ele tivesse pulado da mesa. E aí eu olhei para esse anjo, que eu estava com ele na mão, estava com a mão toda suja de cera, tal, ilustrando ele. Olhei e recebi assim uma mensagem muito clara, sabe? Muito clara assim. Porque nessa época eu tinha um questionamento. Eu estava numa época em que eu pensava assim, gente, como é que eu consigo furar essa bolha que eu me sinto aqui em Portugal? Depois que eu cheguei, bem na época que eu cheguei em Portugal aqui, eu estava como se fosse dentro de uma bolha, coisa que eu não sentia no Brasil, como se fosse uma barreira, que eu tinha uma dificuldade em fazer as canalizações ou me conectar como eu fazia antes. Dava a impressão que o ambiente era diferente e não era propício para isso. Mas, enfim, então, pintando esse anjo, questionando sobre isso, eu pensei, como é que consigo furar essa bolha, olhar além, né? Ter esse olhar do que precisa ser feito, porque eu não conseguia olhar o que precisava ser feito para os meus questionamentos. E pintando esse anjo, me veio claramente uma mensagem, que o modo da gente interferir nessa dualidade que nós atuamos, não é brigando com ela, é olhando acima dela. É projetar os nossos olhos para fora do planeta e olhar para o planeta. Então, o foco era, você tem que olhar para as coisas dissociado deles. A gente já conhece bem como é que funciona essa história. Então, eu me vi projetada para fora do planeta, olhando para o planeta. Então, a resposta era, não adianta a gente olhar com os nossos olhos, a gente tem que olhar como se nós estivéssemos fora do planeta, a partir das estrelas. Então, das estrelas, você olha para o planeta. Então, foi isso que esse anjo, né, veio me trazer dessa mensagem, e a mesa psiônica, então, trouxe essa proposta quando ela nasceu, que é essa imagem que vocês veem aqui, no canto inferior esquerdo, que é exatamente, não temos mais ferramentas, não temos mais comandos, não temos mais nada do que nós estamos acostumados. Nós vamos trabalhar com sensações e com percepções, com símbolos e com arquétipos. Então, todas as ferramentas que nós utilizamos nesse tipo de mesa eram feitas apenas com cristais ou com objetos.
E assim essa mesa ficou durante bastante tempo. Apite ao detalhe, na mesa rosa, ela já existia, ela já se mostrava ali quando apareceu as ferramentas redes na mesa rosa. Então, essas mesas todas se conectam uma com as outras, falam toda a mesma língua, como se fossem peças de uma engrenagem, certo? Então, lá na mesa rosa já se manifesta, depois, quando eu fiz a atualização dela, a primeira atualização da mesa rosa, a ferramenta redes já me manifesta mostrando esse trabalho. Bom, então foi assim que nasceu a MPU. Ela começou lá na mesa rosa, na mesa azul, na verdade, com essas 6 esferas, que significa um portal cósmico. Depois ela se projetou na mesa rosa, como as ferramentas rede. Foi lançada como sendo a mesa psiônica universal, que é onde esse portal saiu da mesa azul e toma uma proporção diferente. Logo depois que foi feito esse trabalho da mesa azul, logo uns 2, 3 meses depois, também foi lançado o tarô de ação pulsada, que é como se fosse a mesa azul se desfragmentando e cada um tomando a sua força como ferramenta em si. Então, todas as alterações que foram feitas na estrutura das mesas psiônicas, elas ganham um nome novo, né? Passam a se chamar todas mesas psiônicas, cada uma com o seu nome particular, mas elas fazem parte de uma família, a partir do momento que nasce o portal de Sírius. O portal de Sírius agrega todas essas mesas, quer dizer, fortalecendo o trabalho de todas elas, conectando todas essas mesas de forma inteligente. A paz é uma mesa psiônica, né? Que quem usa essa mesa são os sintonizadores, são os professores que vão dar o curso das mesas psiônicas. Então, ela não é uma mesa que faz parte do kit de vocês, mas ela é uma mesa usada para os sintonizadores. Ela não faz falta, ela é apenas uma mesa que vai fazer esse processo de integração de todo o trabalho de vocês. Cada uma delas é única em si, em sua força. E a paz é aquela que nós usamos para fazer a sintonização. Então, voltando. Fazendo o portal de Sírius, eu remodelei todas as mesas nesse processo, né? A rosa, a azul, a verde, com participação das pessoas, enfim, cada uma no seu processo. E todas as mesas ficaram prontinhas e conectadas com o portal de Sírius. Só faltava a mesa psiônica, que eu não tinha conseguido ainda fazer. E eu tive bastante pressão, né, tanto da Zahara, quanto da Filomena, quanto de outros professores. E aí, vai sair, não sai, essa mesa psiônica ainda não ajustou. Aí eu falei, gente, não adianta, não é assim, não é quando eu quero sentar para fazer inventar. Ou a coisa encaixa na minha cabeça, chega, ou não. Então, não é algo que eu possa necessariamente prever. Às vezes eu estou ali no desenvolvimento de um trabalho e chega outro totalmente diferente. Não é previsto. Bom, enfim, ela saiu na hora certa, por nada por acaso, né? Novamente a inteligência. Aí chega o momento de fazer o upgrade da mesa psiônica universal. Então, se apresenta a paz para mim. Enfim, todas as ferramentas, de uma certa maneira, é como se elas fechassem um procedimento completo, sabe? Todas elas estão sintonizadas, só faltava a mesa psiônica. Então, qual que é o objetivo? É oferecer ao terapeuta integrativo uma ferramenta versátil, fácil, e que oferece recursos para trabalhar para você, para os outros e para as causas planetárias. Muito fácil de nós fazermos programação de cristais e criar as chaves de acesso. O que são essas chaves de acesso? Elas são exatamente como elas se referem, são chaves, são peças que você vai usar para fazer a conexão, para poder ativar. É como se fosse assim, existem vários tubos, vários encanamentos e você tem aquela luva onde você consegue conectar, fechar, juntar essas duas partes, tá? São as chaves que nós vamos ter. E cada um tem a sua chave individual, trazendo aí para cada um
a individualidade, a responsabilidade, a consciência de ser si mesmo, ok? Óbvio, expansão de consciência para todos os envolvidos. Quais são as ferramentas que nós utilizamos, né? Então, essa é a estrutura das mesas, como eu expliquei, que é a base em todas. Os golfinhos, os dragões, a rede magnética, o golfinho, água, sentimentos, tartaruga, elemento terra, o unicórnio, elemento ar. As ferramentas que nós vamos trabalhar com as mesas. Então, vai sair daqui o Arcanjo Miguel, a Chamatrina, o Código 21. Agora, as nossas diferenças, nossas ferramentas são diferentes. São os atributos, são as leis universais, são os cristais, o som, a direção, um perfume, uma geometria, os arquétipos e as chaves individuais de acesso. Então, vocês podem ver que em conjunto com as suas próprias mesas. E depois nós vamos fazer a liberação, vamos conectar essas chaves, vamos dar vidas, vamos acordá-las também.